Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, estamos na lição 4, o item 29 do nosso material didático diz: o avanço tecnológico dos habitantes de Quemete. Sempre lembrando, habitantes de Quemete, tudo indica são os descendentes de Caim. São aqueles que habitaram a região do Nilo, que mais tarde os gregos vão chamar de Egito. Tá bom? Eles se identificavam como habitantes da terra de Quemete, aquela região do Nilo, né, que os livros de arqueologia chamam de Egito Antigo, são os habitantes da terra de Quemete. Eles são os povos, o povo antediluviano descendente de Caim. É o que eu compreendo, ok? Quando eu olho para a Bíblia e para a arqueologia. Bom, eu coloco aí Gênesis 4, versículo 21 e 22, para poder falar também como os habitantes da terra de Quemete, eles se desenvolveram. A tecnologia que eles desenvolveram é algo espetacular. Bom, nós veremos as pirâmides, tá ok? Mas a Bíblia diz que eles desenvolveram instrumentos musicais. Eles já trabalhavam com metais, irmãos. Você fundir metal não é coisa fácil, né? Nós conhecemos uma história aí como os metais foram sendo importantes na história da humanidade, quando se fazia uma arma de ferro, quando fazia uma arma de bronze. O metal ele foi importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade. E o que a Bíblia diz em Gênesis 4, versículo 21 e 22? Que os descendentes de Caim, eles já faziam uso do metal antes do dilúvio. Está lá, Gênesis capítulo 4, versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, primeiro, instrumentos musicais foram criados entre os descendentes de Caim. Então, nós encontramos entre os descendentes dos sumérios, entre os descendentes de Sete, instrumentos musicais, harpa. Então, por isso que eu falei que talvez os habitantes da terra de Quemete já tinham se encontrado, já estavam influenciando os descendentes de Sete, e talvez até invadindo aquela região. Mas, pelo visto, os descendentes de Sete não ficaram sendo escravos, né? Eles realmente se envolveram na idolatria. Bom, então ele foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então é interessante falar que eles já utilizavam metal antes do dilúvio. Observe também que nós veremos que o metal será importantíssimo para a construção das pirâmides. É o que a arqueologia diz. O comentário do material didático diz: a Bíblia destaca os filhos de Caim como os pioneiros no uso de metais. Certamente fizeram uso desses metais para construir as pirâmides. Por isso, o próximo tópico, o tópico 30, as pirâmides de Quemete, que são as pirâmides do Egito. Quando você falar daquelas pirâmides do Egito, as pessoas falam, Egito é um nome moderno que os gregos deram, né? Eles se identificavam como habitantes da terra de Quemete, então por isso as pirâmides de Quemete. Vamos falar um pouquinho de datas para vocês poderem guardar. Observe, Adão foi criado cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 3.300 antes de Cristo, o que aconteceu? As primeiras civilizações, né, entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim, na Mesopotâmia e no Egito, tá ok? Pois bem, nós estamos aqui em 2700 antes de Cristo, cerca de 1.300 anos depois de Adão. Eles já têm desenvolvimento até de metais. 2.300 a.C. ocorre o dilúvio. As pirâmides, que nós vamos falar agora, elas estão sendo construídas quando? Elas vão ser construídas entre 2.700 e 2.500 a.C. Nesse período anterior ao dilúvio é que foram construídas as pirâmides. Tem algumas pessoas que pensam que as pirâmides foram construídas pelos israelitas como escravos. Mas, na verdade,
os israelitas podem ter construído outras pirâmides, porque é falado de pirâmide depois do dilúvio, só que são pirâmides muito menores. Pirâmides que você encontra um resto dela porque ela foi feita de barro. Essas pirâmides antediluvianas, elas são construídas de granito, de pedras pesadíssimas, de 20 toneladas, uma coisa assim que eles não sabem como eles carregavam essas pedras, não tem explicação para isso, né? Bom, então item 30, as pirâmides de Kemet. Só para vocês terem ideia, os israelitas vão estar no Egito, o êxodo ocorre perto de entre 1500 e 1400 a.C. Essas pirâmides aqui de Kemet, aquelas pirâmides de Gizé, segundo a data da arqueologia, segundo os arqueólogos, elas foram construídas 1000 anos antes, entre 2500 e 2700, é o que nós veremos agora. Bom, item 30 do material didático, as pirâmides de Kemet. Estudar as pirâmides do Egito e compará-las à história do Gênesis é esclarecedor sobre a vida dos filhos de Caim. Para entender essa relação, devemos perguntar: qual o propósito da construção das pirâmides? Existe um consenso entre os arqueólogos que falam de uma luta para o homem se livrar da morte, se tornar eterno e ir habitar entre as estrelas ou entre os deuses. Vou repetir esse ponto aqui, que é muito importante, né? O que os arqueólogos dizem, né? Então, repito, existe um consenso entre os arqueólogos que falam de uma luta para o homem se livrar da morte, se tornar eterno, ir habitar entre as estrelas ou entre os deuses. Ir habitar entre as estrelas, porque eles falam que até as pirâmides realmente existe um posicionamento dela que apontam para uma constelação, a constelação de Órion, que seria Osíris, né? Eles chamavam aquela constelação de Osíris, que hoje nós chamamos de Órion, e os sumérios chamavam essa mesma constelação de o Bom Pastor, que seria uma homenagem a um antepassado deles que era pastor de ovelha, né? E os sumérios, como eu disse, eles, tudo indica, são os descendentes de Sete, irmão de Abel. Bom, então, eles, os arqueólogos dizem que realmente as pirâmides estão posicionadas, indicando essa constelação, e que Osíris teria sido lançado para o céu e se tornou Deus, se tornou... eles chamavam de Osíris, os gregos chamaram de Órion, né? Então, essa expressão habitar entre as estrelas é o que os arqueólogos usam para a crença dos habitantes da terra de Kemet, dos homens que construíram essas pirâmides. Bom, o comentário, eu vou agora tentar ligar essa teoria dos habitantes da terra de Kemet com o que a Bíblia diz. Então eu comento aí: Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, acreditando na palavra da serpente, que afirmava que ela certamente não morreria, enquanto Deus havia confirmado morte imediata. Quando Caim saiu da presença do Senhor, rejeitando a palavra de Deus, certamente acreditava que poderia se livrar da morte. Os habitantes da terra de Kemet, ou terra de Nod, faziam dessa luta contra a morte como seu grande objetivo de vida. As pirâmides eram construídas para que a múmia do faraó não fosse achada jamais, pois se ela fosse destruída, segundo a crença local, eles eram mortos na outra vida, e assim eram destruídos para sempre. Esse foi um engano que a serpente passou para Caim, após ele sair da presença do Senhor. Eles poderiam continuar vivos na outra vida se fizessem uma proteção, a fim de que não destruíssem a sua múmia. Até as suas estátuas eram protegidas, pois destruí-las significava, na crença local, segundo o que os arqueólogos falam, destruí-la significava destruir a alma na outra vida. Ou seja, a crença dos habitantes da terra de Kemet, a tentativa de se livrar da morte, ela é compatível com a história que Caim certamente ouviu dos seus pais.
porque nós percebemos que Adão e Eva ensinaram a religião aos seus filhos, tá bom? Caim e Abel, sendo que Abel fez o correto e Caim não fez, mas ele conhecia a religião. Se ele conhecia o ensino sobre agradar a Deus, eles sabiam o que havia acontecido com Adão e Eva. Então eu vejo na história egípcia um resultado do que ocorreu no Éden. É uma harmonia perfeita. Bom, o comentário do livro prossegue. Unindo os retalhos da história, percebemos que a serpente mentiu para os homens, fazendo com que eles vivessem para construir a eternidade. Quando morriam, eram levados a juízo diante de Deus e só então percebiam que aquela história era uma grande mentira. Esses retalhos nos ajudam a entender como a serpente enganou a humanidade no período anterior ao dilúvio. E lembre-se, a pirâmide na mitologia egípcia era o quê? Era a casa da serpente. Ou seja, no pensamento egípcio, eles iam morar na casa da serpente e dali eles seriam projetados para se tornarem deuses. Esse foi um engano, né, que foi desenvolvido entre os egípcios. Nós sabemos que esse tipo de engano, isso não é humano. O que nós pregamos, a crença cristã, é que toda seita que surge, ela não é humana. Humano, a pessoa faz coisas comuns, né? Mas inventar esse paganismo, isso não é humano, isso é influência do mal, isso é influência da serpente. E nós encontramos esse povo vivendo, aqui retratando 2.700 a.C., ou seja, 1.300 anos depois de Adão, eles cultuando a serpente. E segundo a história bíblica, o animal usado por Satanás para enganar Eva foi uma serpente. Nós encontramos esse animal entre os habitantes da terra de Kemet em 2.700 a.C. e entre os sumérios. Até antes disso, em 3.000 a.C., nós vimos lá eles adorando Inanna, retratando ela num jardim, conversando com uma serpente. Então, isso é pouco para compatibilizar com a Bíblia. Eu sei que muitos vão me chamar de louco, mas porque vocês vão ver arqueólogos aí, representantes de seitas, né? Como o Rodrigo Silva, ele diz que não existe essa das pirâmides terem sido construídas antes do dilúvio, que isso é loucura, mas não é não, é só olhar todos os pontos que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ver que as datas, que as histórias são compatíveis. O comentário prossegue. Um ponto interessante das pirâmides foi a recente mudança de interpretação no mundo acadêmico sobre quem trabalhou na sua construção. Isso também é o que o mundo acadêmico fala, o que os arqueólogos, o que os historiadores falam. Os antigos pensavam que se tratasse de trabalho escravo, porém pesquisas mais recentes perceberam que não se tratava de trabalho escravo, mas sim de trabalhadores comuns, e eles falam até em voluntários. Por quê? Porque havia toda uma expectativa daquele rei se tornar Deus e ele fazer alguma coisa pelos homens que ficaram aqui, ou seja, não ser como o Deus que punia, porque exatamente os egípcios falavam que existia um Deus que punia, e eles então estavam procurando fazer novos deuses para livrá-los. Alguns filmes antigos de Hollywood, eles tratam de judeus construindo aquelas grandes pirâmides. As datas já mostraram que não, foram 1000 anos antes que os judeus estiveram como escravos no Egito. Foi lá em 2700 a.C., nós estamos tratando de 2700 a.C. Então é um período bem distante. E também não foi trabalho escravo. A história hoje mostra que existia um pensamento de melhorar a vida dos homens, por isso que eles construíam, de conseguir a eternidade para algum e melhorar a vida dos seus súditos, vou chamar assim. Bom, no item 31, a primeira, que é chamada de pirâmide escalonada. Bom, segundo a arqueologia, tá bom?
ela teria sido construída cerca de 2650 a.C. Em números redondos, o dilúvio ocorrendo em 2300 a.C., significa que ela está sendo construída cerca de 350 anos antes do dilúvio. Ok? Essa pirâmide é uma pirâmide famosa, eu coloquei aí para vocês uma ilustração encontrada na internet de como era essa pirâmide, ela é chamada também de pirâmide dos degraus, e você tem abaixo uma foto de como é essa pirâmide hoje. Ela não é uma pirâmide muito visitada no Egito, mas é interessante, seria interessante se eu pudesse fazer uma viagem ao Egito, porque ela foi a primeira pirâmide, né? E uma pirâmide construída antes do dilúvio, né? Uma pirâmide construída antes do dilúvio, pela data, pela cronologia bíblica, o dilúvio ocorre próximo de 2300, né? Pela cronologia da arqueologia, da história, essa pirâmide foi construída próximo de 2650 a.C., ou seja, 350 anos antes. Abaixo da foto você vê um túnel, né, de acesso a essa pirâmide, dá para você ter uma dimensão de como a pirâmide é grande também. O comentário do material didático diz: foi a primeira pirâmide construída. É também chamada pirâmide de degraus. Foi construída pelo arquiteto Imhotep para o faraó Djoser. Esse Djoser não tem nada a ver com José, tá bom? Já teve gente querendo ligar esse faraó a José, mas ele vive aqui em 2650 a.C. José vai viver próximo de 1700, 1800 a.C. Então são épocas completamente diferentes, tá bom? Então esse Imhotep, ele é famoso, os escritos, né, desse local, eles exaltam esse homem como realmente um homem inteligentíssimo, tá ok? E o comentário prossegue: foi construída cerca de 2650 a.C., logo cerca de 550 anos após Narmer, o primeiro faraó, cerca de 1300 anos após Caim fundar a terra de Nod, e cerca de 300 anos antes do dilúvio. Tudo em números aproximados para vocês poderem guardar esses números, tá ok?